Uma cineasta libanesa, que tem ganho uma série de prêmios, inclusive, atualmente, ela diz que, quando criança, ela sabia que deveria existir uma vida qualquer que não fosse a vida sofrida que ela era obrigada a viver. Mas só quando ela ficou adulta que ela descobriu a resposta, que era o cinema. E, de alguma maneira, é por isso que cada um de nós vive filmes. Naturalmente, eu estou falando daqueles que têm imaginação. Tem outros que são mais simples, ou sei lá, não sei, tem outras alternativas, né? A grande palavra de ordem é: não pense. E é este o mistério extraordinário que faz com que o cinema tenha esse significado de divisor vertical na história da humanidade. Hoje, cada um de nós pode. Então, quando você vê um programa, esses programas aí de Big Brother, que, aliás, é esquisitíssimo, né? Porque tem origem num dos mais importantes livros escrito por um dos mais importantes pensadores e contestadores da comunicação e cultura de massa, da maneira que ela é feita, que foi George Orwell. George Orwell era anarquista, lutou na Guerra Civil Espanhola, era um idealista extraordinário. Meu Deus do céu, eu fico imaginando que, se George Orwell fosse capaz de imaginar o que se faz com o conceito da aldeia globalizada, da internet, da comunicação superficial, epidérmica, estúpida, eu posso imaginar que seria o maior dos pesadelos para ele, né? E existem aí duas hipóteses. Se você estiver fazendo essa gravação de maneira absolutamente mecânica, sem ter uma interação de ser para ser, usando a expressão do Erich Fromm, você passa a ser uma inteligência de aluguel. Aí você faz o meu jogo. Eu muitas e muitas vezes vi isso, principalmente em entrevistas, seja para televisão, rádio, jornal e assim por diante. Fica um joguinho mais ou menos assim. O entrevistador adivinha, entre aspas, o rumo da entrevista. Os dois acabam convergindo. E o que é que isso significa? Um território comum que é ascético, é desinteressante. Ninguém fala nada que seja surpreendente, que seja impactante. Todo mundo fala o que o outro quer ouvir. Quanto mais houver um achatamento intelectual, mais o indivíduo consome para preencher os seus vazios existenciais. Eu vou falar também na entrevista. E manter as grandes massas numa posição que se aproxime de uma posição coisificada ou robotizada, na margem da inteligência, na fronteira da inteligência, suficiente para entender um pouco das coisas, o suficiente para consumir, mas não o bastante para pensar o que consumir.
O problema da condição humana, sempre, em qualquer circunstância, ao contrário do que os mais simples imaginam e concebem, não é o problema da sexualidade. Essa é uma das razões pelas quais a pornografia não tem mais limite no cinema odierno. Não tem mais limite. O sexo explícito, depois do último tango em Paris, tudo é válido e tudo é bobo, tudo é superficial, tudo é pouco. Porque, na verdade, o que cada ser humano procura é aquilo que, de certa maneira, está embutido na sua resposta. O problema do pobre é afeto? É. E o do rico também. O problema de todo ser humano é a sensualidade, é a possibilidade da transcendência, de nós sermos mais do que nós somos. E aí está o milagre da multiplicação dos fantasmas no cinema. Eu não quero ser só o Jacó Pinheiro Goldberg. Pelo amor de Deus, se eu ficar condenado a ser só eu mesmo, eu entro em desespero. Eu gostaria de dizer para você que no Psicologia em Curta-Metragem, eu tenho um momento que eu digo que eu não gosto de chamar o meu cliente de paciente. Por quê? Porque eu acho que o meu cliente tem que ser impaciente. O paciente tem que ser o profissional. Ele é impaciente, ele está sofrendo, ele está com pressa, está com ansiedade. Então, se você me pergunta se eu penso no meu impaciente, eu diria para você que na relação profissional, eu acho que você tem que ter um caráter de esquecimento de si mesmo. Eu acredito que as nossas vidas, as nossas histórias, os nossos filmes são histórias para criança, são canções de ninar ou histórias para boi dormir. E as histórias não podem ter um significado lógico de começo, meio e fim. O Ingmar Bergman disse isto. A vida não é uma narrativa linear. Esse livro não é uma tese acadêmica na qual eu estou tentando provar alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu estou tentando dançar com o ritmo do acaso. Não existe nada tão charmoso nas nossas vidas quanto a ausência. A coisa mais bonita do mundo são as lágrimas que a gente derrama por perder algo desejado. Em compensação, se imagina o insuportável do cansaço da presença.